te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é Graça e paz, queridos. Nós somos a Igreja Batista em Chácaras Reunidas. Sou o pastor Luciano Salem. Estamos aqui para ouvir a palavra de esperança do Senhor para a sua vida e para a vida da sua família. Nós estamos aqui com alegria, vendo a ação de Deus nas nossas vidas. Esse Deus poderoso, esse Deus que mostra a cada dia quem Ele é. Um Deus que nos conduz, que nos protege, que tem nos sustentado até aqui. E isso é uma bênção de Deus para todos nós. Vamos estar agora vendo os nossos pedidos de oração, porque nós estamos agora num culto e a gente diz culto de oração online, onde nós vamos agora falar para Deus os nossos anseios, as nossas necessidades, nossa alegria porque Ele já tem feito em nossas vidas. Vamos estar agora observando os pedidos que já foram feitos por você e pelos nossos queridos amigos e irmãos, para que a gente pudesse estar colocando diante de Deus. Nós temos vários pedidos que falam da necessidade de saúde, e nós precisamos de saúde. A saúde é muito importante
E nós vamos agora clamar a Deus pela saúde da nossa igreja, dos nossos queridos amigos. Eu vou citar rapidamente alguns pedidos que foram feitos e que você possa estar guardando aí no seu coração para que nós possamos estar orando por todos eles. Primeiro, a saúde física, espiritual, emocional da Igreja Batista Chácaras Reunidas, a igreja que tem sido usada por Deus para estar ministrando palavra de esperança. Também pela Marli, ela pede pela saúde da sua neta Júlia, e que acabou de nascer, que acabou de ser trazida a esse mundo pelo nosso Deus poderoso, e também que a Júlia, né, possa estar tendo um desenvolvimento saudável, né, que Deus conduza. Vamos orar pela nossa irmã Jéssica, pela saúde da nossa querida irmã Jéssica, pela saúde da irmã Genésia, né, que Deus haja na saúde delas, pelo tratamento do nosso irmãozinho, nosso cordeirinho Daniel, né, filho da Vânia e do Felipe. Vamos estar orando pelo Daniel, pelo tratamento que ele está fazendo. Vamos estar orando pela saúde também da irmã Sueli, pela vida espiritual da família e pela vida da irmã Suelen, uma irmã que está chegando à nossa família, a Igreja Batista Chácaras Reunidas. E a Suelen, nós está pedindo pela sua saúde, pela vida familiar e pela saúde espiritual, emocional e física da Suelen e seus 4 filhos. Vamos estar orando pela saúde da irmã Elisângela também, nossa querida irmã Elisângela. Orar pela jovem irmã Caroline, que nós já temos orado por ela, toda a igreja tem pedido a Deus pela saúde da Caroline, pela cura dela. Nós cremos que quem dá a última palavra é Deus, e nós temos pedido a Deus que sustente a saúde da Caroline, que abençoe e que traga cura para ela. Também pela saúde emocional do seu esposo, Kleber, e dos filhos, ou melhor, das filhas, né, da Caroline. Nós sabemos que Deus, quando ele age na vida de um integrante da família, ele age em todos. E nós vamos clamar a Deus por toda a família da jovem Caroline. Daniela, nossa querida irmã Daniela, pede pela conversão dos seus familiares e pela saúde, vamos estar orando. A Neuza e o José Benedito pedem pela sua família, vamos estar orando pela família da Neuza e do irmão José Benedito. O Ayrton de Lima, nós estamos orando já pelo Ayrton há algum tempo, vamos continuar orando pela saúde espiritual do Ayrton e também, por que não, saúde física e também para que ele possa estar cada dia mais nos braços do nosso Pai Celestial. Vamos orar também porque pelas missões, nós estamos em campanha de missões estaduais. Então vamos estar orando pelas missões estaduais, pelos missionários do nosso estado, que tem levado o evangelho para esses 600 cidades que temos aqui no nosso estado. Vamos orar pela missionária Andréia Sou, vamos orar pela missionária pela sua saúde física, emocional, para que Deus continue suprindo as necessidades dela e do irmão Sou, e que eles possam estar cada dia mais sendo usados por Deus. Vamos orar também pela Ivone, pela saúde, sustento e proteção, para que Deus continue usando, sustentando e protegendo a irmã Ivone. Também nós costumamos dizer que temos recebido muitos pedidos pelo Facebook e pelo YouTube da nossa igreja. Então nós vamos orar agora pelos pedidos que foram feitos também por esses mecanismos que Deus nos deu. Nós vamos orar pelos nossos queridos visitantes virtuais, os amigos que têm conhecido a nossa igreja e têm participado de todos os cultos online, né, que fazem parte também do nosso coração, e nós temos orado já por vocês e vamos continuar orando pelo Rafael e pela esposa dele, a Tâmara,
que Deus continue operando na vida desse casal e trabalhando no coração da irmã Tâmara. Vamos orar pela Flávia, pela família da Flávia e pelo trabalho dela durante esse momento tão difícil, né, que nós estamos enfrentando. Vamos orar pelo Lucas, cunhado da irmã Ellen. Nós já temos orado pela essa família querida e temos agora mais uma vez esse pedido do irmão do jovem Lucas. Vamos estar orando por ele, pela sua família. Vamos estar orando pela irmã Simone também, que já faz parte da nossa família, e pela saúde espiritual da sua família, pela sua filhinha, pelo seu esposo, e vamos também estar orando pelo amigo de trabalho da Simone, que ela já tem colocado diante de nós o pedido, né, pela saúde dele, pela recuperação dele, o Roberto. Vamos orar por ele, para que Deus haja na sua saúde. Ele está internado e nós cremos que o nosso Deus, um dos nomes do nosso Deus é Jeová Rafa, o Deus que cura. Vamos orar pedindo ao nosso Deus poderoso que cure o amigo da irmã Simone também. A irmã Valmira, que está lá em Feira de Santana, no estado tão querido da Bahia, vamos estar orando por ela, pela saúde emocional, financeira, pelos seus filhos, a Gláucia, Tamires e Samuel, e pela neta Giovana e pelo genro Eli Edson. Vamos estar orando por essa família querida, que tem participado dos nossos cultos e tem também pedido que nós oremos por eles. Vamos orar pela Ângela, a tia da irmã Daniela, pela conversão da filha dela, a Verônica, e dos filhos da Verônica. Ou seja, que eles conheçam esse Deus poderoso e que eles se entreguem a esse Deus poderoso. E também você que ainda não se entregou nas mãos de Deus, que você se entregue também. Nosso pedido a Deus é isso, que Deus ele trabalhe nos corações, que ele transforme os corações, que ele mostre o seu poder, o seu amor e a sua graça para todos nós. E também temos os nossos agradecimentos. Nós ficamos felizes quando a gente vê muitos agradecimentos, pois mostra o que Deus fala na sua promessa. Clama a mim e te responderei. E ele tem feito isso. Vamos orar pela campanha que nós tivemos, que encerrou domingo, uma campanha maravilhosa, que todos nós, todas as igrejas batistas se mobilizaram pelas famílias. A gente tem esse mês que a gente separa, que é o mês da família. Nós sabemos que é todos os dias o dia da família, mas especificamente separamos no calendário o mês de maio para que a gente pudesse todos estar orando focados pela família. Também vamos orar pelos aniversariantes. Nós temos 2 aniversariantes, o João Paulo, filho da nossa querida irmã Genilza, que fez aniversário, vai fazer ainda, ou melhor, dia 6, e também o Paulo Henrique, o irmão Paulinho, que vai fazer também no mesmo dia, dia 6. Então vamos estar orando por eles, esses servos do Senhor valorosos, né? Que Deus continue operando na vida deles. Suelen também, vamos orar, agradecer pela vida da Suelen agora, agradecer, porque Deus ele tem mostrado a sua graça maravilhosa pela família da Suelen. Mostra o quanto Deus ama a Suelen agindo na vida dela e nós ficamos maravilhados com isso. Como ele também está agindo na sua vida, que está aqui conosco. Então vamos orar, agradecendo a Deus, porque Deus tem cuidado de nós, como ele tem demonstrado cuidando da família da Suelen. Vamos orar também pelos nossos missionários que estão no mundo muçulmano. Eles têm feito um trabalho impactante lá, para que eles conheçam o Deus poderoso, o Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra e tem nos sustentado. E também vamos agradecer a Deus, porque Deus ele tem cuidado da nossa região, não é verdade? Em meio a essa pandemia, Deus ele tem derramado graça na nossa região. Enquanto outras regiões, infelizmente, a gente vê o progresso desse vírus, a gente observa que aqui Deus tem cuidado de nós, não é verdade? Então não é mais um motivo de agradecer a Deus. Vamos orar? Convido você aí
na sua casa, com a sua família, que agora pense no trono de graça de Deus e coloque diante dele todos os pedidos que foram feitos, pedidos e agradecimentos. Não fique preocupado de não lembrar de todos, porque nosso Deus, ele diz no Salmo 139, que antes que nós abrirmos a boca e pedirmos alguma coisa ou falarmos alguma coisa, ele já sabe o que está no nosso coração. Então, agora eu convido você para que nós possamos estar orando. Vamos orar? Pai, nós queremos, Senhor, primeiramente te agradecer. Agradecer por esse dia, agradecer pelo dom da vida, agradecer, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado em meio a essa pandemia que todos têm enfrentado. O Senhor tem cuidado de nós, não tem deixado faltar nada que nós necessitamos. E nós sabemos que isso é porque o Senhor nos ama. E nós só temos que agradecer ao Senhor. Agradecemos, Pai, pela comida, agradecemos pelo vestuário, agradecemos pela saúde, agradecemos pela proteção e também a recuperação da nossa saúde. Nós te agradecemos, Pai amado, e também queremos agradecer pela vida do irmão Paulo, do irmão João Paulo, que estão completando essa semana mais um ano de vida. Pedimos que o Senhor dê vida, vida em abundância, e que o Senhor mostre a cada dia mais para o João Paulo como é importante caminhar ao seu lado. E para o Paulo Henrique, o irmão Paulinho, como é gratificante termos um Deus poderoso cuidando de nós. Nós pedimos isso. Também queremos pedir, Senhor, porque o Senhor tem derramado graça em nossas vidas. Isso é muito importante. Quero te agradecer pela minha esposa Andréia e nesse momento agradecer por todos os integrantes da nossa família, a família que o Senhor nos deu. Nós sabemos que não é perfeita as nossas famílias, porque não existe ser humano perfeito, mas o Senhor tem derramado graça, tem nos sustentado, tem cuidado das nossas famílias. E isso é maravilhoso saber. Ficamos impactados com essa campanha da família, onde nós oramos, onde nós falamos sobre família e como é importante, Pai, nós termos uma família. E nós temos. Mesmo quando nós nos sentimos órfãos, nós temos o Senhor, nosso Pai Celestial, cuidando de nós. Nós temos a Igreja do Senhor, que é a nossa família também espiritual, onde nós cuidamos uns dos outros e ainda temos um coração grande para receber mais queridos amigos e irmãos que querem fazer parte dessa família do Senhor. Obrigado, Pai. Queremos também pedir pela saúde, Senhor, de todos os queridos amigos e irmãos aqui que pediram. Nós pedimos pelo Daniel, pelo tratamento dele, Senhor, que o Senhor cuide do nosso cordeirinho. Peço que o Senhor abençoe também, Senhor, todos os nossas crianças nesse momento tão delicado, que o Senhor dê sabedoria para os pais para cuidar das crianças desse momento de isolamento e que eles, Pai, não fiquem frustrados, não fiquem ansiosos, mas pelo contrário, que o Senhor nos dê criatividade, que o Senhor nos dê paciência e que nós possamos estar fazendo dos lares um ambiente saudável para as crianças. Também queremos pedir pelos missionários que estão espalhados pelo país, que o Senhor continue cuidando deles, aqueles que estão no mundo afora pregando o Evangelho, e agora o nosso Estado, que começou a campanha de missões estaduais. Amém. Que o Senhor sustente cada missionário em cada cidade do nosso Estado, e que as cidades do nosso Estado sejam impactadas com o seu Evangelho, mostrando o amor que o Senhor tem por eles através do Evangelho. É isso que nós queremos pedir. Pedimos também pela conversão dos nossos familiares, pelas conversões, Pai, que não é nada mais, nada menos do que se entregar nas suas mãos e deixar o Senhor dirigir nossas vidas, que isso aconteça em cada família, Pai, da nossa igreja e dos nossos amigos. Nós pedimos isso. Mais uma vez quero pedir pelo Roberto, Pai, que está hospitalizado, amigo da irmã Simone, que o Senhor, Pai, haja na saúde dele, no organismo dele, nos medicamentos, através dos médicos, e também cuide, Pai, da irmã Genésia, da irmã Sueli, de todos os irmãos que pedem pela saúde e os nossos queridos amigos que pedem pela saúde. A família do Lucas, da Flávia e de todos os outros, Pai, que
colocam, Pai, a sua família diante do Senhor, fazendo pedidos de oração por elas. Nós pedimos isso e oramos assim. Pai, queremos também orar pela Sueli, agradecer pela vida da Sueli, agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na vida dela, mostrando o grande amor que o Senhor tem por todos nós, por todos os seus filhos. E nós agradecemos mais uma vez o cuidado e a providência divina, Senhor, cuidando de nós. Nós oramos assim agradecidos por todo o cuidado, o zelo que o Senhor tem e o amor por nós. Nós oramos assim em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos, queria agora com você ouvir a palavra do Senhor. Vamos estar orando agora, ou melhor, desculpe, nós já oramos também pedindo a Deus que fale conosco, né? Através das nossas orações. Que um dos nossos clamores é que Deus sempre fale conosco, que Ele nunca fique calado, mas sempre dispense a todos nós a palavra de esperança. Então convido você aí na sua casa, diante da sua família, a abrir sua Bíblia ou acessar sua Bíblia em Êxodo capítulo 15, versículos 22 a 27. Vou repetir o endereço. Êxodo capítulo 15, versículos 22 a 27. Abra a Bíblia, acesse a sua Bíblia ou preste atenção agora na leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto, sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: Que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e esse lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo-lhes: Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Amém? Vamos orar ao Senhor agora, pedir que Ele, com a explicação da palavra dEle, abençoe seu coração. Pai, agora nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor fale conosco através da explanação, ou seja, da explicação da sua palavra, que ela traga esperança aos corações dos nossos queridos amigos e irmãos e que todos possam estar se sentindo fortalecidos, abençoados e sendo recarregados seus corações com esperança, esperança que vem da sua palavra, que é viva e eficaz. Nós pedimos isso e oramos assim em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos, eu pensei em nós falarmos sobre o cuidado de Deus em dias difíceis. O cuidado de Deus em dias difíceis. Nós acabamos de ler um texto que é um texto que mostra o caminhar do povo de Israel no deserto até a terra prometida. E é interessante pensar que a primeira parada, esse texto mostra a primeira parada dos israelitas após cruzarem o Mar Vermelho. Eu acho que todos vocês vão lembrar dessa cena que é impactante. Até foi cena de filmes e novelas, né? Mostrando a abertura do Mar Vermelho, onde o povo sai do território egípcio e entra no caminho que vai à Terra Prometida. E onde Deus acaba com o exército poderoso do faraó e faz com que o povo passe no meio do mar em terra seca, mostrando um milagre impactante. É interessante pensar que nós estamos peregrinando e a nossa peregrinação muitas vezes passa por momentos agradáveis,
alegres, mas também passa por momentos difíceis. E o povo de Israel, aqui ele chega, ele tem a primeira parada para descansar. E imagine você caminhando no deserto, quando depois de um livramento maravilhoso, fantástico de Deus, que livra o povo da opressão do Egito, do poderoso exército de Faraó, que vai à procura deles, vai à caça deles, e Deus dá um desfecho maravilhoso, abrindo o mar para que o povo passe, e depois ele fecha o mar e sepulta o exército poderoso dos egípcios diante do Mar Vermelho. Muito bom, né? O que você ia ficar? Alegre? Como você ia se sentir? Alegre, feliz, maravilhado como o povo ficou e como nós ficamos também quando Deus faz grandes coisas na nossa vida. Mas nós observamos que, como eu disse, tem momentos que não são fáceis na nossa peregrinação. E o povo para. O povo para no local onde ele vê água e ele está sedento. Porque você sabe que durante o dia o deserto é um calor intenso e à noite um frio rigoroso. Chega a um frio tão intenso, fica abaixo de zero na temperatura. E eles estavam ali sedentos e param nesse local e eles vão até um lago. E chega lá, qual é a decepção deles? Que a água era insalubre, amarga, e eles não poderiam tomar aquela água. E o povo fica chateado, fica triste, alguns ficam revoltados, esquecem do que Deus tinha feito há alguns dias atrás, quando ele abre o Mar Vermelho, faz um milagre e liberta o povo da opressão egípcia, e começam a ficar revoltados. E aí Deus, ele mostra que ele é o Deus que cuida desse povo, um povo que não é fácil, um povo que parece muito comigo e com você, que quando nós estamos bem, nós ficamos alegres, satisfeitos, mas quando nós estamos enfrentando adversidades, muitas vezes nós temos um comportamento totalmente diferente. E o povo estava mostrando isso ali a Deus, mostrando ingratidão, mostrando uma memória fraca que não lembra do que Deus acabou de fazer alguns dias atrás diante do povo, mostrando o amor e o poder dele para esse povo. E muitas vezes nossa vida é assim, né? É muito instável. Porque nós somos instáveis. Mas aí a gente pensa na seguinte tese. Uma tese que eu queria deixar para você, que a gente vai pensar muito nela hoje. Nunca desanime com o caminho a seguir, pois temos um guia a nos socorrer. E eu quero acrescentar um guia onipotente, onisciente e um guia amoroso, que é Deus. Eu queria pensar com você numa história verídica que aconteceu também. Jim Cymbala, pastor da igreja Tabernáculo do Brooklyn, lá nos Estados Unidos, ele conta que num dos seus livros, ele conta a experiência de ter uma filha caída num poço espiritual. Ele e sua esposa jamais desistiram. Com a ajuda da igreja em oração, clamor, Deus ouve e Deus age na vida do pastor Jim Cymbala e da sua esposa e na vida da filha deles, fazendo com que ela seja tocada pelo Espírito de Deus e que ela comece a ter uma mudança nas suas atitudes. E ela volta para o seu lar, porque o que deixou eles chateados é que ela foi embora. Sem falar muito, ela saiu, foi para outro lugar, para outro ambiente. E aí eles clamam a Deus e Deus age na vida deles, fortalecendo a fé deles nesse Deus poderoso que pode fazer tudo o que ele quer. Ele só tem o tempo dele, que é o tempo importante, que nós precisamos aprender isso, que Deus age no tempo dele, e quando Deus age, ele não atrasa nem adianta, ele age no momento certo. E aí ele toca o coração dessa jovem e ela retorna totalmente mudada e vai de encontro aos pais.
e os pais têm a sua filha de volta ao lar. Eu estou contando essa história, mas você pode conhecer muitas outras histórias com finais felizes, porque Deus agiu. E os pais fizeram o que é certo, ou a família fez o que é certo, ou também pode ser em outra situação. Você fez o que é certo, você buscou a Deus e entregou para Deus essa dificuldade. Então eu queria pensar com você isso. O povo de Israel, ele murmurou. O povo de Israel ficou decepcionado. E não é para menos, né? Eles estão caminhando diante do deserto e ficam com uma sede intensa também, com a garganta seca. E eles precisam beber água. E de repente chegam no lugar onde Deus está guiando e a água que eles encontram lá é salobra, é amarga. Não pode ser bebida, porque vai fazer mais mal a eles, ao organismo deles, do que bem. E não vai matar a sede. Quantas vezes nós nos desanimamos? Quantas vezes acontecem coisas que nós não esperamos na nossa caminhada? E isso nos deixa triste, nos deixa muitas vezes decepcionados. Mas aí entra esse guia poderoso, o Deus de Israel, o Deus da igreja, Jesus Cristo. Ele está ali para nos consolar, nos fortalecer e fazer com que a gente continue caminhando ao seu lado. Ele mostra o seu amor, o seu poder e ele dá esperança aos nossos corações. Nós precisamos entender isso. E aí eu queria pensar com você esse tema. Não desanime. Não desanime com o caminho que você está, com as adversidades que você está encontrando no caminho. Mas foque no guia poderoso que está ao seu lado. O Deus que fez os céus e a terra. O Deus que nos ama, que se entregou na cruz por mim e por você. A maior prova de amor da história foi realizada por Deus, através de Jesus Cristo. E aí nós vemos como Deus, ele está pronto a nos socorrer. Ele está pronto a enxugar nossas lágrimas. Ele está pronto a fazer o melhor por mim e por você, pelas nossas famílias. Mas aí nós precisamos aprender algumas atitudes. E nós aprendemos algumas atitudes nesse episódio, de como Deus transforma a decepção em alegria. Como ele transforma o desânimo em força para nós. Nós precisamos observar também algumas atitudes. Aí eu queria pensar algumas atitudes com você. Primeira atitude. O que eu mencionei que o povo fez? Eles estavam felizes, alegres e eles estão caminhando. De repente, eles já estão pensando: nós precisamos descansar, nós precisamos beber água. E aí eles chegam no local com um nome muito sugestivo, né? O nome de Mara, porque as águas ali eram amargas. Interessante você pensar nesse nome sugestivo, né, Mara? Porque ali as águas eram amargas, eram insalubres, não poderiam ser bebidas. E o que o povo fez? Ele murmura, ele reclama, ele esquece do que Deus tinha feito alguns dias antes. Como Deus era poderoso, como Deus os amava. Eles esquecem disso. E eles começam a falar mal de Moisés, que Deus usou para livrá-los como instrumento. Eles começam a reclamar de Deus. Eles começam a falar palavras torpes ali. Começam a magoar Moisés, porque Moisés sabia que o que Deus tinha feito pelo povo e Moisés viu a ingratidão do povo. E aí nós precisamos ter esse cuidado. Nós não devemos murmurar. Murmurar é reclamar. Muitas vezes nós murmuramos, né, quando nós estamos passando por momentos difíceis. Reclamamos da esposa, reclamamos do filho que Deus nos deu, reclamamos do trabalho que
porta que Deus abriu para você trabalhar, reclamamos e a gente não vê qualidade nenhuma. Isso é murmuração. Alguém já disse que murmuração é música aos ouvidos do diabo. E ele quer que você reclame. E quando você reclama, o que acontece? A sua fé esfria, a sua fé mingua, ela fica enfraquecida, porque você está fazendo o quê? Sendo incrédulo, reclamando na primeira instância de Deus. Sabia disso? Quando você reclama da sua família, você está reclamando de Deus. Quando você reclama do seu marido, da sua esposa, você está reclamando de Deus. E a gente não percebe isso. E isso deixa Deus irado. Deus não gosta disso. Deus quer ver na gente gratidão pela família que você tem, gratidão pelo emprego que Ele te deu, gratidão porque você tem uma casa, tem um teto. E muitas vezes nós não pensamos nisso. Reclamamos e reclamamos. Conta-se uma história sobre uma pessoa que perdeu uma oportunidade por causa disso, de reclamar. A história é a seguinte: o empresário estava dizendo: outro dia recebi uma pessoa com excelente currículo, que queria um emprego. Eu estava disposto a empregá-lo na entrevista. Eu estava disposto a empregá-lo. Mas na entrevista ele começou a falar mal de todos os seus ex-patrões, de seus ex-colegas, das empresas em que trabalhou. Imediatamente desisti de contratá-lo. Olha que coisa. Ele tinha um excelente currículo, mas a pessoa que estava analisando viu que ele era ingrato e pensou no que ele poderia fazer na empresa dele, contaminar os seus funcionários, até mesmo contra ele. E o que ele fez? Dispensou o funcionário. E muitas vezes nós perdemos bênçãos porque nós falamos mal, nós reclamamos, nós não vemos nada de positivo. Isso mostra ingratidão e isso mostra o quê? Que nós podemos trazer um mal para o ambiente. Como o povo de Israel. Um começou a murmurar, outro começou a reclamar, daqui a pouco contaminou todo o povo. E Deus ficou decepcionado com esse povo. Em 1 Coríntios 10:10, Paulo diz assim: não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Muitas vezes nós agimos como o povo de Israel, mostramos ingratidão pelas coisas que Deus nos deu, pelas pessoas que Deus nos presenteou. E isso causa um mal-estar, isso enfraquece a nossa fé. Mas também nós temos outra atitude que nós precisamos ter. No versículo 25 diz assim: Moisés clamou ao Senhor, e esse lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e essa se tornou boa. Em mar o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova. O que nós aprendemos? Que nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos fazer como Moisés. Moisés foi sábio. Moisés foi inteligente. Moisés fez o que nós precisamos fazer. Sabe o que Moisés fez? Simples. Ele pediu socorro a quem pode socorrer, a Deus. Porque Moisés sabia que Deus estava guiando o povo. Você sabe quem está te guiando? Você tem a noção que é Deus que está te guiando, Deus que está sustentando você? Em todos os momentos, em todas as horas? Então, querido, peça ajuda a Deus. Deus, ele quer te socorrer. Deus, ele quer agir na sua vida. Mas Deus, ele é educado. Ele não age sem a sua permissão. Você precisa pedir a ele: Senhor, eu preciso que o Senhor haja na minha família. Eu preciso que o Senhor haja no meu filho. Eu preciso que o Senhor cuide da minha empresa, Senhor, nesse momento difícil, que ela continue com as portas abertas. Abençoe o meu patrão, abençoe a minha esposa. Nós precisamos orar, irmãos e amigos. Nós precisamos exercer essa bênção que Deus nos deu, de podermos clamar a Ele. Clame a Ele.
Alguém já disse que a ajuda de Deus está a uma distância de oração. Clame a Ele e Ele vai mostrar para você o que Ele pode fazer. Creia nisso. Clame a Ele. No Salmo 40, versículo 1, o salmista diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Então, querido, clame. Use a sua voz. Fale com Deus. Abra o seu coração para Deus e deixe Deus agir. E você vai se surpreender. Como o povo de Israel se surpreendeu. Eles estavam todos reclamando, falando mal. Ninguém deles pensou: não, gente, vamos aqui agora fazer uma campanha de oração. Vamos levantar nossas vozes a Deus e pedir que Ele haja na nossa vida. Nós precisamos ter essa sabedoria. Sabedoria que é o que? Levar as nossas aflições a Deus. Mas também não é só aflição. Nós também precisamos agradecer a Deus pela família que Ele nos deu, pela saúde que Ele tem nos dado. Nós precisamos clamar. Clame a Deus. E aí nós vamos para a terceira atitude. A terceira atitude nós encontramos no versículo 25 ainda. No versículo 25, no finalzinho do versículo 25, até o versículo 26. Diz assim: Em mar o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova, dizendo-lhes: Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Sabe o que Deus está falando para eles? Se vocês me obedecerem, se vocês seguirem as minhas orientações, vocês vão ver as bênçãos que eu vou fazer na vida de vocês. Vocês vão ver chuvas de bênçãos sobre vocês. E é simples assim, é só você obedecer, seguir as orientações de Deus. Sabe, querido? Eu me lembro de uma ilustração que diz o seguinte: tinha um Ford, aquele Ford Bigode antigo, o primeiro carro da Ford que existiu no mundo, e um senhor parou o carro e foi lá e tentou e não conseguia fazer o carro pegar mais. Aí tá passando outro carro, mesmo carro, para. Aí o senhor fala, sai um senhor e fala assim: eu posso ajudar você? Pode, mas eu não sei se vai resolver porque eu já tentei de tudo. Ele falou assim: espera aí. Ele vai lá, abre o capô do carro, mexe aqui, mexe lá e fala assim: dá partida. Ele dá a partida e o carro pega normalmente. E aí ele fala assim, fica maravilhado, né, com como aquele senhor soube consertar, né? E pergunta para ele: você é mecânico? Ele fala: não. Ué, como é que você soube consertar o carro? Aí ele só diz assim: eu construí esse carro. Aí ele olha bem e ele se dá conta que quem está ali é o inventor do carro, o próprio Ford que fez o carro. Ou seja, eu estou contando essa ilustração para dizer que Deus nos criou e Deus nos deu mandamentos e orientações para que a gente seja abençoado no nosso caminho. Então, acredite que a palavra de Deus é suficiente, que você sendo obediente à palavra de Deus, você vai receber bênçãos maravilhosas na sua vida e na vida da sua família. Creia em Deus, siga Deus e deixe Deus fazer a parte dele, mas faça a sua. Ele te criou, ele deixou um manual na sua mão, que é o que? A palavra dele, e siga essa palavra. Alguém já disse que o caminho da obediência é o único caminho da bênção. Então obedeça a Deus. Não pense duas vezes. Tudo que Deus te orientar, faça. E você vai receber a orientação onde? Na palavra dele. E aí nós vamos para a quarta e última atitude. Nos versículos 27, olha o que acontece. Depois de chegarem a Elim,
a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. O que nós observamos? Acredite, meu querido amigo, meu querido irmão. Acredite que com Deus tudo vai dar certo. Quando você está sendo guiado por Deus, tudo dá certo. No final, Ele mostra sua graça, seu amor, o seu poder, age na sua vida, te fortalece, abre portas. Ele faz maravilhas na nossa vida. Mas para isso você precisa ter essa confiança que Ele está com você. E você também precisa estar com Ele. Você precisa confiar nele e deixar Ele te guiar. Nós vemos que o povo de Israel, ele vê o milagre que Deus faz, transforma aquela água amarga em água boa, mata a sede do povo e ali ele dá orientações ao povo. Ele mostra para o povo a sua vontade ali, através da sua palavra. E aí o povo sai dali e chega num lugar maravilhoso, guiado por Deus. Um lugar onde existe 12 fontes de água e 70 palmeiras. O que Moisés está querendo nos dizer? Ele está querendo dizer que Deus levou para um lugar de refrigério. E é isso que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai te dar refrigério quando você confia nele, quando você deixa Deus agir e segue as suas orientações e segue a sua palavra. Deus ele te abençoa te trazendo refrigério e derramando graça em sua vida. Isaías 41, versículo 10, outro texto da palavra do Senhor diz assim: Não temas, porque sou contigo, não te assombres, porque sou o teu Deus, e te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. É isso que Deus faz. Então, querido amigo, querido irmão, você que está aqui conosco nesse culto online, você pode passar por dias terríveis, dias de muita adversidade, mas acredite, Deus é fiel e vai te mostrar o seu poder, a sua graça e a sua misericórdia, e vai trazer refrigério e doçura ao seu coração. Isaías 58, 11 diz assim: O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma, até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, não murmure, agradeça a Deus, peça a ajuda de Deus sempre. Siga as orientações de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer através de você e na sua vida. E acredite, mesmo você passando por dias maus, dias terríveis, como o povo de Israel passou, quando você acredita e confia em Deus, no fim dá tudo certo. Deus vai te dar refrigério e trazer doçura ao seu coração. Amém? Vamos orar mais uma vez e logo em seguida estaremos encerrando com um cântico que fala sobre isso. O Deus poderoso que cuida de nós. Vamos orar. Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue cuidando de nós e que o Senhor, Pai, mostre para cada um de nós que nós precisamos fazer nossa parte. Qual é a nossa parte? Não murmurar, confiar no Senhor e acreditar na sua palavra. E no fim, nós vamos ver, Senhor, o Senhor trazer refrigério para as nossas vidas e para a vida das nossas famílias. Que o Senhor, Pai, nos dê uma noite cheia da graça do Senhor, ainda nesse dia, e que nós possamos estar pensando, Pai, nesse Deus maravilhoso que cuida de nós, que nos guia, faz caminhos no deserto e nos sustenta, derrama graça em nossas vidas e amor. Nós te agradecemos, Pai, e oramos assim em nome de Jesus, Senhor. Amém. Confesso a ti, Senhor, fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor.
a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, me ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, me ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça